é muito legal que vocês comecem a estudar as partes do rosto de forma individualizada e num tamanho maior. Por quê? Porque assim vocês conseguem visualizar, vocês conseguem visualizar as formas, os detalhes do rosto de uma forma muito mais tranquila. Porque quando você vai modelar muito pequenininho e você está aprendendo, você às vezes deixa passar batido algum detalhe. Agora, aqui, tamanho maior, você consegue ver todos os detalhes, tá? Aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele formato inicial ali do cilindro. O que é o cilindro? É a parte do buço, ó. Essa parte aqui de cima que a gente vai modelar agora. Então, aqui eu já tenho o formato inicial da parte redonda do rosto. E aqui eu vou já modelando o buço. Que, como é o buço mesmo, vocês lembram? Ele é curvado. E aqui eu já vou modelando ele já no tamanho que eu quero para estudo. E aqui eu já vou pegar também e já vou marcar a minha boquinha. Eu já vou começar a desenhar a minha boquinha aqui. Carol, eu vou fazer isso aqui também, dessa forma, na escultura? Sim, na escultura você também vai trabalhar dessa forma. Quando eu vou colocar essa região do buço aqui, ó, eu vou marcar o lado superior, tá? Com o dedo mesmo, ó. Só empurrando e inclinando um pouquinho ele. Quando eu vou fazer na escultura, eu faço exatamente dessa forma. Eu coloco a parte de cima do buço e vou modelando a boca com a ferramenta, no caso, porque a escultura é menor, né? Eu vou modelar uma boca masculina aqui. O que você vai modelar aí, amor? Você vai modelar uma boca feminina? Tô fazendo o que você está fazendo. Tá fazendo o que eu tô fazendo? Tô estudando sua aula. Ah, então tá bom. Quero ver, quero ver. Ó, e aqui, ó, eu vou só alisando a massa e arrumando na curvatura do jeito que eu quero trabalhar aqui ela. É exatamente assim que eu faço na escultura. Coloquei o buço, ó, observa, gente, que tem uma inclinação assim, onde o lábio é mais para frente do que a parte de cima que encontra o nariz aqui. Coloca a mão no buço de vocês, ó. O lábio, ele fica mais para frente do que essa parte aqui de cima que encontra com o nariz. Se você deixar isso aqui reto, não vai ficar legal, tá? Vocês têm a melhor referência do mundo. São vocês mesmos. Pode tirar uma foto, né? Vocês não precisam ficar buscando 1 milhão de referências na internet. Vocês têm a melhor referência que são vocês. Tô marcando aquela partezinha aqui de cima, ó. Da boca. Eu não sei o nome disso aqui. É um buraco que fica aqui em cima. Você sabe o nome disso, amor? Não, Nome, tipo, técnico. não. Ó, é esse afundado aqui que eu tô fazendo agora, ó. Observa a inclinação aqui, ó, do buço, que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? E aqui eu tô fazendo a primeira forma da boquinha. Vou alisar aqui um pouquinho, porque eu tô trabalhando com muita luz aqui e a minha massa seca super rápido. Eu aliso, ó, com água mesmo, tá? Ó, vou alisar aqui, vou umedecer ela um pouquinho para eu conseguir trabalhar. Vou fechar um pouquinho essa região aqui. Porque essa parte de cima da boca, ela tem um formato assim, ó. Aqui a gente tem o cilindro da boquinha, certo? Que a gente viu agora, que é a região do buço. E aqui a gente faz a modelagem da boquinha igual a gente tá fazendo, certo? Aqui essa parte, ó, é como se ela fosse um triângulo esticado, esse afundadinho da boca aqui que eu não sei o nome. É como se ele fosse um triângulo esticado, ó. Então a gente vem aqui e deixa ele no formatinho. E aí eu vou alisando. Vamos modelar aqui, vamos empurrar a boca. E aqui, ó, o lábio superior já tá no jeito. A única coisa que eu preciso fazer é esse cantinho aqui, ele normalmente tem uma curva. No lábio feminino, ele tem mais. Ele faz esse desenho aqui, ó. Olha como que já ficou mais feminino do que esse lado aqui. Então, como eu quero um lábio mais masculino, eu faço uma boca mais reta para estudo, tá?
tô olhando aqui a referência sempre. Sempre modelem com referência. E até aqui, terminamos essa primeira parte da boca. Simples, objetiva, é só colocar o volume da forma certa e empurrar a massa aqui. Sem mistério, gente. Aqui, ó, a gente pode dar uma marcadinha no lábio superior já também, ó. Só pra deixar certinho esse volume aqui do meio. Se a gente analisar a boca em si, é como se ela fosse 2 gotas esticadas e um triângulo arredondado no meio. Esse aqui é basicamente o desenho do lábio superior. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. O nosso lábio é como se ele tivesse uma gota esticada e um meio, um triângulo arredondado no meio. E assim você consegue já colocar as formas da boquinha. Ó, aqui fiz a parte de cima da boquinha, marquei um pouquinho esses lábios, a gente vai acrescentar volume e tal, mas tá aqui marcado. Para colocar o lábio inferior, normalmente, nem sempre, deixa eu ver aqui, fica de lado para mim, deixa eu ver. Ó, o lábio inferior do Luiz, o meu é diferente. Ele é mais saltado. Normalmente, o lábio superior é mais para frente do que o lábio inferior. O que é isso, Carol? Você tá falando doideira aí? Não, ó. Lábio de cima, normalmente é mais para frente do que o lábio de baixo, tá? Aqui embaixo, a gente vai colocar o lábio inferior e a gente tem que analisar uma coisa. Quando a gente coloca o lábio inferior, a gente tem que pensar que ele, além de ser menor de lado, ele também entra por dentro do lábio superior. Ele normalmente não passa essa região. Então, aqui eu vou vir, ó, e vou afundar aqui um pouquinho essa parte para ele entrar por dentro do lábio superior. Tá vendo? Vem aqui. Eita, Carol, mas você tá esticando tudo a boca? Tô. Fica calma, que a gente vai colocar os músculos aqui em volta. E aí vai ficar bem certinho. Eu faço essa parte de cima, deixo secar, depois faço essa parte de baixo. Simples assim. Ó, coloquei aqui o lábio e vou vir agora dando alguns detalhamentos nele aqui. Eu só vou apertar aqui no meio para fazer aquela divisão. Lembra que a gente olhou que o lábio inferior é dividido em 2 partes? Ó, aqui eu vou só dar uma marcadinha nessa boca aqui, só pra gente lembrar de colocar o músculo. E eu tô unindo um lábio no outro aqui, só pra massa não abrir. Ó, e aí aqui eu coloquei, ó, o lábio inferior, que é o lábio de baixo, por dentro do lábio superior, e modelei esse lábio aqui. Normalmente, quando chega nessa etapa aqui, na verdade, acabam nem fazendo essa parte de cima. Mas normalmente, quando chega nessa etapa aqui, as pessoas param de modelar a boca e já partem para outra região do corpo. O que acontece quando as pessoas fazem isso? Parece que a boca tá mandando um beijinho, sabe? Tá fazendo bico. E aí é por isso que não fica igual a referência, porque esquece de colocar os elementos aqui embaixo. Mas é só por isso. O músculo do lado da boca, ele basicamente é da mesma altura que o lábio. Ele não altera muito isso. Tipo, ele existe aqui, tem o volume, ele dá a forma. Só que ele é basicamente do tamanho do lábio. Como assim, Carol? Aqui, ó, ele encontra e ele não fica o lábio não fica tão saltado dessa região do rosto. É isso que acontece, que normalmente você olha para sua peça e você fala assim, tá beiçuda. Não entendi por que ficou beiçudo. É porque você não coloca esse músculo, esse volume aqui, essa forma cilíndrica que a gente estudou. E você não precisa afundar ela, tá, necessariamente. Se a gente observar na referência, ela meio que só muda a cor dela, assim, ela, do lábio e dessa região. É como se fosse uma continuação e uma queda do lábio pro queixo, assim, ó, descendo. Eu vou colocar aqui, vocês vão ver que eu tô falando, parece que eu tô falando loucura, né? Ó, tô colocando o músculo desse lado. Isso aqui eu faço na escultura também, tá? Eu coloco a parte de baixo do lábio, exatamente assim que eu faço na escultura.
Coloco a parte de baixo do lábio. E aí, vou e coloco os músculos em volta. Tem gente que tem essa região mais marcada. Tem gente que tem essa região menos marcada. E varia muito da foto que você está olhando. Mas isso aqui existe. E é a falta disso que deixa a sua boquinha na escultura parecendo que tá mandando um beijo. Beiçudinho assim pra frente. Deixa eu colocar aqui, ver como vai ficar o volume. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Ó, vou cortar o excesso aqui. E vou cortar o excesso aqui, ó. Um pouquinho zoom aqui. Pode tirar, pode tirar. Pra não cortar. Só pra gente ver a altura, ó. Olha como que esse lado tá muito mais alto que esse. Eu vou descer ele aqui um pouquinho. Lembra da inclinação que eu acabei de mostrar pra vocês? Vou fazer ela aqui também. Ó, até aqui, gente, 70% do caminho andado, tá? A gente vai colocar o volume do queixo aqui. Coloquei aqui o queixo e dei essa primeira forma aqui no rosto. Se eu achar que precisa, por exemplo, de volume aqui nessa região da boca, mais volume, eu coloco. Normalmente o rosto masculino, essas partes aqui, são mais marcadas, sabe? Em especial se a pessoa é mais velha. Ó, coloquei o primeiro volume aqui. Lembra que a gente olhou ali? Que era um volumezinho no meio que parecia um triângulo achatadinho.